Oi, pessoal, tudo bem? Para o vídeo não ficar muito longo, né? A tia Rô já vai direto ao assunto. Hoje nós vamos fazer as atividades sobre o último conteúdo de história que a tia explicou, tá? Que foi sobre lugar de memórias, que a tia gravou o vídeo do colégio, né? Para vocês matarem um pouquinho da saudade. E naquele dia a tia Rô não quis mandar a tarefa para casa, tá? Eu decidi que a gente fizesse junto, porque daria muito trabalho, né? Para os pais fazerem a correção com vocês. Então, pessoal, peguem o livro de história, abram na página 206, peguem lápis e borracha, tá? E a tia vai dar licença aqui um pouquinho para vocês visualizarem o que a gente vai fazer. E também, né, quando precisar pausar o vídeo para fazer a tarefa, vocês podem voltar aqui nessa parte. Então, olha só. Hoje nós vamos fazer os exercícios de história da página 206 e 212. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. A gente esqueceu de conferir. Sim, isso mesmo, tá? Qual é o tema da atividade de hoje? Lugar de memórias. Então, a gente vai começar, pessoal, pelo número 1. O número 1, ele é muito fácil, tá? Ele tem aqui um texto, né? E nesse texto estão faltando 4 palavras. E as palavras estão no box aqui em cima e a gente só vai completar. Então, olha só. Os históricos são considerados importantes para um conjunto de pessoas. O que são históricos? Os marcos históricos. Né? Eu lembro até que no dia dessa tarefa o Marcos me mandou uma mensagem, né? Porque aqui tem um joguinho de palavra, né? Com o nome dele. Mas aqui não tá falando do nome próprio, Marcos, né? Aqui tá falando de marcar. Os marcos históricos são o quê? Acontecimentos. A tia deixou espaço pequeno aqui. São acontecimentos considerados importantes para um conjunto de pessoas. Os marcos podem ser homenageados com a criação de quê? De monumentos, né? Então, aqui, monumentos. Monumentos diversos, como construções e esculturas. A tia vai dar um exemplo de um aqui de Lusiânia. Pessoal, existiu um homem aqui em Lusiânia, o nome dele era Gelmires Reis. Ele era um estudioso da cidade de Lusiânia. Gente, na Casa da Cultura, se a gente tivesse aula presencial, a gente iria lá, mas com fé em Deus a gente vai este ano, né? Nem que seja lá para dezembro a gente vai. Na Casa da Cultura tem todo o documento, tem toda a história, né? Tem objetos que pertenciam a Gelmires Reis. Então, esse senhor, né? Ele morreu com mais de 90 anos. Ele foi um grande historiador responsável, né, pela construção de documentos relacionados à história da nossa cidade. Pessoal, e ele é muito homenageado aqui na nossa cidade. Sério, vocês são pequenos ainda, vocês ainda não conhecem tanta coisa. Mas, ó, aqui em Lusiânia tem várias ruas que se chamam Gelmires Reis, né, em homenagem a ele. Aqui em Lusiânia tem uma praça que se chama Gelmires Reis, em homenagem a ele. A tia Rosângela já falou dessa praça aqui em outro momento, em outra aula. É aquela praça perto do shopping, perto da lanchonete Bomba, perto do Oliveira Variedades. Então, e a tia Rô também já contou para vocês que antigamente ali era o quê? Um cemitério. E, gente, deixa eu contar uma coisa bem interessante para vocês. Lá, a tia contou que lá foi destruído para fazer a praça, porque o cemitério já estava lotado, não enterrava mais ninguém lá. E construiu a praça lá. Só que tem um porém. Gelmires Reis tem um busto, uma estátua dele lá naquela praça. Sério. Depois vocês peçam o papai e a mamãe para levarem vocês lá e vocês vão procurar. Lá tem tipo uma estátua, um busto. O que é o busto? É a estátua só assim, daqui para cima, né? De Gelmires Reis. Tá lá, tem uma plaquinha, tá tudo bonitinho. Em homenagem a ele, porque ele foi uma pessoa muito importante, né, aqui na nossa cidade. Então é isso, pessoal, a praça leva o nome dele, em homenagem a ele, e lá tem uma estátua. E
Eu lembro direitinho que antigamente, ó, quando destruiu o cemitério, eles deixaram o túmulo dele lá. Agora a tia Rosângela não tá lembrada se esse túmulo continua lá, se eles tiraram, mas enfim, a estátua tá lá, né? Depois vocês passam lá para conhecer isso. Pessoal, o Entre em Ação, que é essa parte aqui, ó, tá bom? A gente vai fazer agora. Tá perguntando, tá falando assim: você conhece algum marco histórico da sua cidade? Você já viu algum monumento construído em memória de algum acontecimento? Siga o roteiro para conhecer um pouco mais a história da sua cidade e anote as respostas no caderno. Pessoal, quem tem a letra pequenininha, se der para anotar aqui, pode, não tem problema não, tá? O pessoal do terceiro ano amarelo estudou isso aqui com a tia Rosângela, tá? A gente já fez esse marco histórico lá atrás, acho que foi no livro 1. A gente estudou a história de Lusiânia, nós assistimos a vários vídeos, nós fizemos debate e a tia Rosângela contou, e inclusive ela contou aqui na videoaula de ciência, se eu não me engano, sobre os eventos astronômicos, né, que a gente falou dos meteoros, que quando eles caem aqui na Terra, eles passam a ser chamados de meteorito. Então, qual o marco histórico mais conhecido na sua cidade? A Rosângela pesquisou, pessoal. Lusiânia não tem muito marco histórico, não. Um dos mais importantes foi esse que a tia escolheu aqui e colocou no quadro, tá? O marco histórico mais importante, ele aconteceu em 19 de junho de 1919. Então, o que acontece, pessoal? 1919, ano passado, 2019, completaram 100 anos, ou seja, um século que isso aconteceu, né? O que aconteceu, tia, que marcou tanto a cidade de Lusiânia? A queda de um meteorito aqui na nossa cidade. Pessoal, a tia Rosângela foi ler sobre o evento, o que aconteceu? No dia que esse meteorito caiu aqui na Terra, houve um clarão muito grande no céu. Teve até um abalo sísmico, é como se fosse um mini terremoto, a Terra tremeu. E as pessoas ficaram com muito medo. Elas achavam que era o fim do mundo, que era o apocalipse. Agora pensa, 1919 as pessoas tinham rede social, tinha televisão, tinha tudo isso que a gente tem hoje para saber o que realmente estava acontecendo? Não, né? Não tinham. Então pensa o medo que essas pessoas sentiram. Aí, pessoal, não foi no dia que ele caiu que eles descobriram o meteorito, não. Aí um dia, a tia contou isso na aula de ciências, um vaqueiro, né, foi cuidar do gado que estava no pasto, aí ele viu aquela coisa imensa lá no chão, né, e tal. Ele até vendeu para um outro fazendeiro, mas aí o fazendeiro não deu conta de carregar, porque era muito pesado, né? Enfim, o que vem do espaço não tem dono, a ciência que é a dona, né? Então esse meteorito existe até hoje, mas uma coisa muito triste, ele não tá aqui, né? Ele poderia estar aqui no museu pra gente visitar, mas as pessoas na época não fizeram nada para isso acontecer. Aí a pergunta 2 é: existe algum monumento em homenagem a esse marco histórico? Se sim, o que as pessoas costumam fazer nas proximidades desse monumento? Aí a tia escreveu aqui, ó, não. Pois o meteorito foi levado para um museu no Rio de Janeiro. Ele existe, ele tá lá e tal, mas quem quiser ver, né, vai ter que viajar para o Rio de Janeiro. Então é isso. A número 3, pessoal, tá pedindo para vocês escolherem um monumento da cidade e fazer o desenho numa folha. Aqui a tia Rô vai deixar opcional, só para quem quiser mesmo, porque o mais importante, o mais falado, o mais conhecido, é a Igreja do Rosário. Se eu não me engano, a gente já fez umas 5 atividades que a gente teve que desenhar a Igreja do Rosário. A tia já passou o vídeo, já colocou o vídeo complementar, né? Então não tem necessidade, tá? É complementar mesmo, só se alguém quiser. Pessoal, aqui a tia queria muito ler esse texto com vocês, mas se eu for ler aqui na videoaula vai ficar muito grande, né? E eu tô vendo ali que já estamos chegando em 10 minutos. Vocês vão ler em casa. Em casa, claro, né? Vocês estão em casa. Aqui, pessoal, eu quero que vocês façam um grifo, tá? Bem no último parágrafo da página 207, desse texto aqui. Aqui, pessoal, tá falando assim, memória é o conjunto de nossas lembranças, tá? Aqui, ó, memória é o conjunto das nossas lembranças. Então, nossa, eu guardei tal coisa na minha memória. O que é a memória? É o conjunto de todas as lembranças que a gente tem da nossa vida. Pessoal,
É claro que a gente não fica lembrando de tudo ao mesmo tempo, não, porque senão a gente nem teria vida, né? A tia Rosângela leu uma história de uma mulher que tudo que aconteceu na vida dela, ela lembra de tudo. Ela fica, se perguntar assim, o que aconteceu com você no dia 2 de fevereiro de 1983, às 3 horas da tarde? Ela sabe tudo. E isso, gente, faz muito mal para ela, porque a mente dela não descansa, né? E assim, pessoal, a gente não lembra de tudo, né? Mas, por exemplo, a gente às vezes tem uma memória que tá lá guardada há muito tempo, aí você sente o cheiro de alguma coisa e aquela memória desperta, né? Você traz lá do fundo da sua memória alguma coisa que aquele cheiro fez você sentir. Às vezes a gente tá na nossa casa arrumando alguma coisa, acha um objeto, né? Um objeto antigo que tá guardado. E aí aquele objeto desperta uma lembrança em você. Assim, a tia Rosângela tem uma coisa que desperta muito a lembrança nela, é cheiro, né? Então tem determinados cheiros que às vezes eu tô passando na rua assim, ou então eu vou cumprimentar alguém, eu vou abraçar alguém, eu sinto o cheiro de um perfume que me faz lembrar alguém, né? E às vezes faz a gente até sofrer, porque às vezes a gente lembra de alguém que não tá mais conosco, né? Então é isso que é memória. E aí esse texto, gente, ele conta uma história bem triste. Ele conta a história de uma senhora que ela perdeu a memória. Pessoal, infelizmente, muitas pessoas têm uma doença, né, que se chama Alzheimer, que essa doença ela vai fazendo com que a nossa memória seja apagada, seja deletada. Sabe quando a gente vai lá no nosso celular, que a gente vai aperta aquele botãozinho assim para limpar tudo, né? E o nosso celular vai sem nada. Então, essa doença, ela vai fazendo isso. Ela vai apagando a memória, né? E aqui a tia achou bem legal, porque esse menininho que ia visitar a Dona Antônia no asilo, ele teve a ideia de levar alguns objetos, né? Para ver se a memória dela ativava em algum momento. Então, o finalzinho fala assim, ó. Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela encostou uma concha no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza do seu irmão mais velho que havia ido para a guerra e nunca mais voltou. Por que a medalha fez ela lembrar do irmão que foi para a guerra e nunca mais voltou? Com certeza, pessoal, a família, esse soldado morreu na guerra e as autoridades mandaram uma medalha para a família, né? Em homenagem a ele, que perdeu a vida lutando na guerra. Então, por isso que ela lembrou dele. Ele jogou a bola de futebol. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. Pessoal, sobre perder a memória, a tia vai indicar um filme para vocês. Tenho certeza que um monte de gente já assistiu, mas assiste de novo, faz mal não. Vocês vão entrar de férias, né, por uma semana. Tem um filme que a tia gosta demais dele, chama... A Vida é uma Festa. Ai, meu Deus, agora a tia Rosângela deu um bug na memória. É isso mesmo, Viver. A Vida é uma Festa. É a história de um menino que o sonho dele era ser cantor. A família dele proibiu Miguel de ser cantor. E mesmo a família proibindo, ele foi atrás dos sonhos dele. E por que tem a ver esse filme com Alzheimer? A avó de Miguel tinha Alzheimer, tá? Então vocês vão assistir e vocês vão ver como que foi que a avó de Miguel conseguiu retomar na memória dela algo muito significativo para a vida dela. Assistam que depois a gente vai comentar noutra aula, tá? Chama Viva a Vida é uma Festa. Muito legal. A tia Rosângela já assistiu 3 vezes. A tia já até anotou aqui, ó, página 207, número 1. Guilherme reuniu uma série de objetos para ajudar Dona Antônia a recuperar algumas lembranças. Na sua opinião, é possível afirmar que esses objetos fazem parte da memória da senhora? Por quê? Claro, né? Quando ela viu, ela ativou a memória.
Sim, pois os objetos despertaram lembranças do passado de Antônia. Então, olha só. Sim, porque os objetos despertaram lembranças do passado de Antônia. Deixa eu te corrigir aqui, ó. Ela trocou a sílaba aqui, lembranças. Tá? Correção feita. Pessoal, agora... Deixa a tia Rosângela ver. Na outra página, deixa eu ver aqui, número 2, a tia escreveu aqui que é uma resposta pessoal. Você possui algum objeto que faz lembrar alguma situação vivida? Se sim, que objeto é esse? Do que você se lembra? Tia Rosângela fez uma aula dessa aqui, né? Foi na aula de português, eu acho que vocês tiveram que trazer um objeto, né, que vocês guardam de recordação. Eu lembro direitinho que o Rafael trouxe um dinossauro que ele ganhou de presente da avó dele. Ó, tá vendo, Rafael, que a sua história marcou a minha história? Que legal, né? Então a tia Rosângela lembra direitinho, ele ficou muito empolgado, ele me contou, tia, eu vou trazer o dinossauro que eu ganhei de presente da minha avó. Aí no outro dia ele veio todo feliz, né? Rafa, né? Você gosta que a tia te chama de Rafa. Com o dinossauro que foi presente da avó dele. Então, olha que legal, né? Vocês, embora sejam bem crianças ainda, vocês já sabem o valor sentimental dos objetos de memória, né? Isso é muito legal. Depois a gente vai marcar alguma coisa assim, né? Quando a gente voltar aqui pra escola. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A tia Rosângela tem uma turma aqui no colégio que tá no 6º ano. A tia foi professora deles no 4º ano. Aí, no dia da aula de trazer os objetos de memória, a tia Rosângela tirou uma foto deles do 4º ano, cada um com seu objeto de memória. E essa foto tá guardada no meu celular até hoje. E daqui mais ou menos um mês, a gente vai trabalhar lembrança de memória de novo e a tia vai mostrar a foto antiga para eles. Eu acho que eles vão ficar surpresos, né? Lá no 4º ano, agora eles estão no 6º e a tia tem a foto guardada. Olha que top, né? Depois eu vou contar para vocês o que eles acharam. Então, o número 2 é pessoal, né? Cada um vai lembrar do seu objeto e vai escrever aí. E tia Rô vai dar a pausa na aula. Não, desculpa, eu vou dar pausa não, desculpa. 210, tá aqui, ó, número 2. A número 1 a tia não vai fazer, porque é pessoal, é pra você escrever o nome da sua rua, né? Então, cada um vai perguntar pra mamãe, tem muitos que já sabem. Observe a imagem ao lado. Pessoal, a imagem aí... Rua Direita, no Rio de Janeiro. É um quadro, né? Uma tela que foi pintada por um artista em 1823. Olha só, pessoal, mostra uma rua bastante movimentada, né? Com certeza, gente, nessa rua aqui nessa época tinha algum comércio, alguma coisa, porque o que faz uma rua ser muito movimentada e cheia de gente é o comércio, tá? Aí, na questão A, pergunta assim, em que ano a imagem foi produzida? Aí tá aqui, ó, em 1823. B. Ao observar a gravura, você imagina que essa rua era importante para os moradores da cidade do Rio de Janeiro? Com certeza, né? Estava cheia de gente. Aí a tia colocou assim, sim, pois há muita gente circulando nela. Se há muita gente circulando nela é porque a rua é importante, certo? Pessoal, a tia Rosângela fez uma decisão aqui de última hora e eu não vou voltar o vídeo e gravar nunca. Eu tinha escrito que a gente ia fazer da 206 e 212, tá? Só que se a tia vai fazer a 212 agora, nossa aula vai passar de 20 minutos e a tia Rosângela não quer isso para vocês não ficarem cansados, tá? Então, nós vamos fazer só até a 211 hoje. Aí a 212 a gente faz na próxima aula. A gente não precisa correr, tá? De jeito nenhum. Vocês podem olhar aí que a gente tá acabando o livro de história, tá? Então, a tia vai fazer uma correção aqui. Bom, em vez de fazermos até a 212, a gente vai parar aqui, né, na 211, tá bom, pessoal? Então, isso vai ser legal, né, pra ver quem tá assistindo a videoaula. A tia não fez plaquinha, a tia tá procurando a plaquinha, essa é de gramática. Eu não fiz plaquinha porque eu anotei no quadro. Então, beleza, hoje a gente fez exercícios de história nas páginas 206 e 211. A tia tinha programado para 212, mas vai ficar muito grande. Então é isso, viu, meu povo? Ó, beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Caprichem na tarefa!